Brasil é um dos países que mais sofre de ataques cibernéticos no mundo. No ano passado foram bilhões de tentativas, algumas fracassadas, mas muitas que tiveram sucesso e custaram milhões de dólares. Cada vez mais o custo do ataque para as empresas se torna mais alto, além de custos correlacionados como reputação, sensibilidade e outros vieses que, de fato, nós não podemos negar quando estamos falando de dados sensíveis dentro da empresa. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Leading AI. Esta iniciativa que vem reunindo ao redor da América Latina líderes de diferentes áreas, como tecnologia da informação, mas também profissionais de inovação, profissionais de dados, profissionais que visam transformar os seus negócios utilizando o que há de mais avançado e sempre de olho em tendências, em oportunidades e, por que não, desafios. Eu sou o Jorge Dalfovo, sou IBM Champion 2026 e eu tenho a honra de conduzir mais um episódio, desta vez para falar um pouquinho mais sobre como, na era da inteligência artificial, de uma volumetria tão grande de dados e com o boom também, muito em breve, da computação quântica, nós precisamos olhar de forma mais atenta e estratégica para a segurança da informação. E quando eu falo segurança da informação, eu não me refiro apenas à segurança perimetral ou tradicionalmente com o olhar que a gente tinha para a empresa. Eu falo sobre novas tecnologias, mas também eu falo sobre novas arquiteturas de ataque mais sofisticadas e que demandam, de fato, de uma estratégia um pouco mais densa, uma verdadeira jornada de investimento, análise e também estratégia para garantir que a sua empresa, o que há de mais precioso em dados, em reputação, como a gente falava, esteja protegida. Bom, e para essa conversa eu tenho também o privilégio aqui de estar na IBM, no Innovation Studio, aqui em São Paulo, conversando com Alexandre Patarra, ele que é Data Security Leader para a IBM na América Latina, que vai compartilhar com a gente boas práticas. Patarra, seja muito bem-vindo. Olá, Jorge, olá a todos, um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, justamente falando desta nova preocupação, dessa nova superfície de ataque que é a inteligência artificial, que é a inteligência artificial generativa, né, que vem cada vez mais automatizando, né, todos os sistemas, todos os processos, mas ao mesmo tempo criando novas preocupações, né, a toda a cadeia de gerenciamento, de controles, de risco. Então, acho que é um bate-papo super importante para a gente estar aqui conversando, trocando um pouco de experiências e contando alguns casos de uso que a IBM tem ajudado a desenvolver cada vez mais a segurança com os nossos clientes. Que bacana e que bom, dentro dessa iniciativa Leading AI, poder contar com o patrocínio e a participação da IBM. Ao longo destes últimos meses, nós tivemos a oportunidade de conversar com profissionais de diferentes áreas, com visões que têm sinergia e que muitas vezes conseguem preparar as empresas para um processo de transformação, uma jornada de transformação. Mas a gente tem percebido, Patarra, durante muito tempo que, talvez com o boom da inteligência artificial ou com a onda dos dados, né, da valorização dos dados, que muitas vezes algumas empresas negligenciaram um pouco a sua estratégia de segurança ou colocaram em segundo ou terceiro plano. E na verdade a gente percebe cada vez mais estudos que dizem, olha, quando a gente for desenvolver uma estratégia de inteligência artificial, né, agora a gente está falando dos agentes autônomos, enfim, ou numa estratégia de estruturação de dados, segurança precisa ser um dos pilares para conduzir esta conversa. Queria que você comentasse um pouco com a nossa audiência, com toda a tua expertise de anos no mercado de segurança e alguns anos também de IBM, né, conduzindo, cuidando de uma das áreas mais críticas também da companhia, mas comentasse para a gente o que mudou na visão não só do CISO, mas de qualquer líder quando o assunto é segurança da informação, neste momento que cada dia parece surge uma nova tecnologia. Cada dia surge uma nova tecnologia, cada dia surge uma nova técnica de ataque, aquela figura do atacante tendo um poder de bélico, vamos assim dizer, muito maior do que as empresas, ela continua cada vez mais. Falando de estudo, um estudo que eu recomendo sempre, uma boa leitura para quem gosta do assunto, é o Cost of Data Breach,
que a IBM, junto com o Instituto Ponemon, ela publica todo ano. Deve sair um novo estudo agora, geralmente sai nessa época, final de maio, começo de junho. Então é um estudo que fala justamente sobre os custos das vulnerabilidades, por distintos aspectos, superfície de ataques e também distintos países. Então, falando um pouco de estudo, eu recomendo essa leitura. O que mudou hoje na preocupação das empresas e principalmente do CISO, né? Bom, o CISO continua não dormindo, né? Vamos Infelizmente. Infelizmente, ele continua com aquela preocupação de: será que eu estou protegido? Será que eu tomei todas as precauções? Será que os processos estão sendo automatizados de acordo? Será que minha inteligência artificial está respondendo de acordo? Então, aquela preocupação que o CISO tinha da segurança, ela agora merge junto ao quê? A governança, risco e compliance. Eu nunca gostei da premissa de GRC. Eu sempre gostei GRCS, de segurança. Eu acho que esse é um pilar que tem que caminhar junto cada vez mais. O que muda? A segurança, ela é um processo de maturidade, né? Então, o que eu vejo, eu que acompanhei toda a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados e tudo mais, eu percebi que o Brasil, ele realmente amadureceu com essa, principalmente pela chegada da Lei Geral de Proteção de Dados. Patarra, mas muito da Lei Geral de Proteção de Dados não é o órgão regulamentador, isso é outro assunto, mas amadureceu. Claro. E amadureceu, e as empresas de maior porte, o que aconteceram? Elas se precaviram em relação, elas estão adaptadas a uma Lei Geral de Proteção de Dados, protegendo o quê? O asset mais importante das empresas, que são o quê? Os dados. Chega a inteligência artificial. Chega a inteligência artificial generativa e agora chega a inteligência artificial que vai automatizar as ações. Qual a preocupação hoje que o CISO tem? E que eu não gosto mais de falar da figura do CISO. Porque a partir do momento que você tem distintas inteligências artificiais sendo utilizados por diversos departamentos, não é só mais um problema do CISO. Não é mais só um problema do CISO. E a outra questão é lá atrás, volta um pouco no tempo. Quando entrou a Lei Geral de Proteção de Dados, tirou a preocupação, né? A gente brinca, a preocupação do ombro do CISO. Trouxe o DPO, trouxe para o board. Trouxe o DPO, trouxe para o board. E o que é a inteligência artificial? Ela precisa do quê para funcionar? A base é dados, né? A base de dados. Logo, o que você tem que hoje cada vez mais proteger? Criar uma governança, ter os processos cada vez mais bem escritos, testados, retestados, reavaliados, né, de período a período, é o uso e a utilização dos dados, né? E cada vez mais é importante, porque esses dados, eles não ficam simplesmente na nuvem, eles não ficam mais simplesmente no seu ambiente. Estão espalhados, né? Eles estão espalhados. E hoje, eles estão espalhados também aonde? Dentro da inteligência artificial. Olha só. Então, uma das preocupações hoje que a gente tem que ter também, que é algo novo que está surgindo. Isso é um aprendizado que todos nós vamos estar evaluando e aprendendo juntos. É o quê? É o uso dos dados pela inteligência artificial. Então, assim, é uma nova superfície de ataque, é um novo processo dentro da empresa que tem que ser avaliado, né? E é algo que está trazendo bastante benefícios para a empresa. Sim. Com certeza. Benefícios aí, a Lidin tem vários casos aí que vocês estão gravando, que vocês estão conversando, a IBM tem vários casos de uso, onde você melhora a produtividade, você melhora a rentabilidade, você tem N libera processos tempo para o estratégico. Para o estratégico, né? Mas ela cria também o quê? Ela cria também um potencial de risco maior e ela o quê? Ajuda também aquele malfeitor ou o hacker a ter o quê? A ter também esta ferramenta ao favor dele. Claro. Então, cada vez mais você vê ataques de phishing, ataques de poisoning IA. Então, traz uma nova preocupação que a gente vai estar conversando. Legal. Agora,
talvez para a nossa audiência do Leading AI surgem várias preocupações também, né? Poxa, a minha empresa continua ainda em um processo de adaptação em relação à GDPR, né? Tropicalizando para o Brasil, Lei Geral de Proteção de Dados. Recentemente eu consegui melhorar, né, os meus dados para uma criptografia mais avançada e agora aparece a inteligência artificial, logo já escuto falar em computação quântica. É por isso que você fala tanto numa jornada que demanda de maturidade, Patarra, quando o assunto é segurança? Por que você fala de jornada, da necessidade de trabalhar de forma madura e que com o tempo nós vamos tendo mais profundidade? Traz um pouquinho esse viés da necessidade de não só conhecer, mas ao mesmo tempo estar antenado o que está vindo para, vamos dizer assim, entre aspas, bagunçar aquilo que eu achei que estava controlado. A tecnologia ela não é estática. Né? E quando entrou a inteligência artificial, né, ela potencializou esse estático, esse não estático. Porque sempre surge um modelo novo, sempre surge um prompt novo, sempre surge modelos, né, que as empresas eles vão utilizar de diferentes formas. Né? Então, quando eu falo muito de maturidade e de processo, né, o que eu acho que tem que ter hoje nas empresas cada vez mais é justamente o processo de utilização da segurança, e eu me baseio muito no processo de jornada de proteção de dados. Legal. Né? Por onde começa qualquer tipo de processo? Há um conhecimento. Como é que você vai? Parte daquela premissa antiga de como é que eu vou gerenciar algo, como é que eu vou proteger algo, como é que eu vou analisar algo se eu não conheço, né? Então eu preciso de conhecimento. Então, quando você tem o conhecimento hoje e você tem os dados espalhados, é a mesma coisa que está acontecendo com a inteligência artificial. Já pararam para fazer essa analogia? O que você tem hoje de inteligência artificial? Tem uma inteligência artificial que melhora a produtividade e recursos humanos. Ah, não, eu tenho uma inteligência artificial que melhora os meus custos. Mas a inteligência artificial de custos não pode ser a mesma inteligência artificial sendo utilizada em vendas. Né? Mas não pode ser a mesma sendo utilizada para marketing, para não sei, para N departamentos e setores e demandas que tem. Então isso cria uma necessidade muito grande do quê? Das empresas terem um processo. Que tipo de inteligência artificial eu posso utilizar? Qual que são os protocolos, a governança para que a empresa utilize a inteligência artificial sem ter o quê? Sem ter o risco de um vazamento, sem ter o risco de uma ofensa, sem ter o risco de um viés para mais ou para menos, né? Onde ela utiliza a inteligência artificial, mas com o quê? Com aspectos de governança, com aspectos de segurança, com risco controlado. Para quê? Para que ela saiba que ela tem os dados num processo, onde você tem o descobrimento dos dados, o reconhecimento dos dados, a proteção dos dados, o uso e a utilização dos dados e, principalmente, você tenha o compliance de utilização desses dados. A mesma coisa é para a inteligência artificial. Você tem que ter um processo e uma maturidade onde você saiba onde está a sua inteligência artificial. Você tem que ter a governança dessa inteligência artificial. Para quê? Para que você minimize seus riscos. Você sabe os processos que ela tem, a resposta que ela tem que dar. O gerenciamento da inteligência artificial, né, de acordo com o que ela foi escrita e ela foi elaborada, programada para responder. Para quê? Para que no final você tenha o quê? Você tenha o compliance, né? O compliance é algo extremamente importante para que, se algum risco aconteça, você tenha os mecanismos para corrigir, ou para se defender. Ou para quê? Para ter a maturidade de, não, reconheço, houve um erro, já corrigimos, né? E aqui está a prova que já corrigimos. É claro, ainda para dados a gente já tem uma lei, para compliance, para IA ainda não. Em progresso, né? Está em progresso e agora chegando também a computação quântica, outra conversa que a gente vai ter que ter, mas vai nessa mesma linha. Nessa mesma linha. Por isso que eu falo que é importante você criar, junto às empresas criarem justamente um framework, onde você utiliza esse framework como uma base para que você vá chegando, porque a tecnologia vai chegar a todo tempo, né? Todo tempo, toda hora, a gente não sabe o que vai chegar, mas com certeza vai chegar algo novo. Com certeza, e eu acho que é legal também trazer esse tema, porque
particularmente como pesquisador, ao mesmo tempo acompanhando o movimento de mercado, a gente percebe algo muito interessante, né? A IBM é uma empresa centenária e que foi pioneira em grande parte dessas tecnologias que hoje, né, foram desenvolvidas há algum tempo, mas que ganham protagonismo novamente nesse momento da humanidade, nesse momento dos negócios. E aí eu observo, analisando o mercado, que são poucos os players hoje, como a IBM, que conseguem, ao mesmo tempo que ajudam, né, as empresas numa camada de dados, numa camada de inteligência artificial, olhando para a segurança, para a governança. Eu acho que é um grande diferencial quando você consegue analisar diferentes pilares que estão conectados com a transformação digital. E para quem nos acompanha, Patarra, que ainda não tem muito clareza, né? Eu conheço o Watson, conheço a família Watson, mas especificamente em segurança, né? O que a IBM oferece? Em que níveis de segurança nós estamos falando? Você consegue trazer alguns exemplos práticos, mais claros, de quando que eu devo chamar a IBM para um projeto de segurança? Claro, excelente pergunta, porque quando a gente fala, por exemplo, de proteção de dados, a gente tem toda uma linha do IBM Guardium, né? Onde a gente tem desde a parte de descobrimento e classificação de dados, a gente tem toda a parte de monitoramento do usuário, identificando quem está fazendo o acesso, quando o acesso foi feito, que tipo de vazamento foi, que tipo de acesso de log foi modificado ou foi transferido. Quando você, então, toda a parte de proteção de dados, a gente tem essa linha de negócio. Quando você vai, por exemplo, para identidade e acesso, a IBM tem toda uma parte do Verify que trata identidade e acesso de diferentes níveis, diferentes capas, né, de segurança para justamente identificar e proteger o acesso. O acesso hoje é o que tem de maior risco, né, quando a gente fala de segurança. Quando você vai para a inteligência artificial, o IA, você tem todo um aspecto do Watson X Governance para fazer toda a governança, né, de ofensas, de qualidade de dados, alucinações. Você tem todo um aspecto de qualidade dos dados. Então, a plataforma Watson X Governance, ela não só trata a parte de compliance, de qualidade de dados, mas ela também trata vários aspectos, né, em relação à governança da inteligência artificial e ofensas da inteligência artificial, né? Então, quando você junta, né, esses pilares, né, e justamente com uma parte de CIEM, que o QRadar ainda faz parte da IBM, né, e continua, né, a parte de CIEM, você cria, né, justamente uma triangulação bastante forte em relação a aspectos de segurança em diferentes camadas que o cliente pode nos procurar e a gente pode trabalhar junto com eles. Importante dizer que esses são soluções que a gente tem à disposição dos clientes, mas quando você vai, por exemplo, você vai comprar um hardware IBM, ele já tem aspectos e softwares de segurança embutidos nele, né? Então, várias das soluções da IBM já vêm com segurança, né, embutida, embarcada, né? E isso é importante porque há uma conversão desse tipo de segurança e onde a IBM pode ajudar os nossos clientes a pegar uma arquitetura, né, e justamente potencializar o uso dessa arquitetura para um bem comum do cliente. Ótimo. Falamos de diferentes camadas de segurança, falamos aqui da importância de trazer, né, segurança em uma pauta de dados, de transformação contínua, de inteligência artificial, de agentes autônomos. E a gente, agora no IBM Think em Boston, que aconteceu recentemente, nas últimas semanas, a gente viu a IBM posicionando muito o Bob, IBM Bob, né, um protagonismo muito grande, que inicialmente, lendo alguns artigos, eu pensei que realmente ia revolucionar apenas a vida do desenvolvedor, do programador, mas de repente eu vi uma quantidade de possibilidades através do Bob que novamente traz aquele momento eureka de dizer, opa, pera lá, tem muita coisa aqui que vai mudar muito rápido, né? Um estalo de muitas coisas que talvez a gente demorava muito tempo para fazer, que o Bob pode ajudar. Para quem não sabe, não viu nada, não conheceu ainda, o que é o IBM Bob
E dentro de uma estratégia de segurança, como que o Pataha acredita que ele vem a ajudar a somar forças justamente nesse desafio? O Bob, nosso amigo Bob aqui atrás, ele veio justamente para ajudar, né, os desenvolvedores em relação à agilidade, né, de desenvolvimento, agilidade de novas ideias de desenvolvimento, mas também veio ajudar em identificar possíveis falhas. Por exemplo, um dos casos que a gente tem na área de segurança bastante interessante, a IBM ela traz todo um portfólio de Quantum Safe, né, onde eu tenho, de novo, né, onde eu tenho dentro desse portfólio que a gente chama de Guardian Cryptography Manager, eu tenho a parte de Explorer, o Guardian Explorer, que o que eu faço? Eu descubro assets criptográficos no software, nas aplicações, softwares dos clientes, né? Tem um determinado conjunto de aplicações que eu sou capaz de identificar esses assets criptográficos. Quando eu coloco o Bob para fazer a análise desses assets, ele já identifica qual é o risco que tem, ele já identifica qual que é a melhor utilização de uso da criptografia e substituição da criptografia pós-quântica, né? Então, ele agiliza o processo de análise de um erro, né? Fazendo assim que um determinado processo de descobrimento de assets criptográficos, de análise desse histórico, que pode demorar semanas ou meses, seja executado em alguns dias, né? E além de analisar, então ele já faz, de repente, recomendação também. Recomendação. A recomendação, é claro, tudo é uma questão de programação, claro, é uma questão de desenvolvimento, de entendimento. O software também precisa entender, né? Ele precisa ser programado, né, para ganhar maturidade, mas ele faz isso, né? Então, eu acredito que o Bob, ele é muito disruptivo, ele é extremamente atual, ele vai trazer novas possibilidades a desenvolvedores, às empresas, e aconselho cada vez mais a todos os nossos clientes e nossa audiência a testar o Bob, que está aqui à disposição de vocês para trabalhar para vocês. Legal. Pataha, e é impossível a gente não falar sobre isso, conheço a tua trajetória também, na era da computação quântica, né? A gente sabe que não é mais uma questão de futuro, é uma realidade, vários estudos de várias organizações já falam que nós vamos começar a ver ganhos percebidos em algumas verticais, em algumas indústrias já em 2027, né? Uma adoção já bastante intensa da computação quântica, e existe uma expectativa de um auge aí até 2032. Mas, lendo alguns artigos, eu percebia que para que você se preparar, né, desde um viés, uma estratégia de cibersegurança, né, olhando para a resiliência, pensando numa era, né, pós-quântica, é necessário, muitas vezes, até anos de criação de estratégia, maturidade, integração, conhecimento, enfim. E aí, como é que fica, né? Como que a IBM vem se preparando, que sem dúvida a gente falou sobre tirar o sono do CISO, do DPO, enfim, de qualquer líder, de qualquer área, que agora talvez grande parte do que eu fiz até aqui não serve mais porque a computação quântica talvez vai quebrar ou vai romper, né, essa criptografia, né, blockchain, enfim. Conta pra gente o que esperar e como que a IBM, desde um viés de segurança, vem se preparando para apoiar as empresas brasileiras neste movimento que 2027 é daqui a alguns meses, são poucos anos até a gente ter o boom, e algumas empresas, de novo, vão sofrer e outras empresas vão tirar vantagem de uma nova tecnologia, do advento de uma nova tecnologia que vem por aí. Não, que legal que a gente tem essa possibilidade de conversar um pouco sobre inteligência artificial, conversar um pouco sobre o Bob, conversar um pouco sobre a tecnologia quântica, que a computação quântica, que realmente, como você falou, a grande pergunta é quando vai ser o Key Day, né? O Quantum Day que a gente chama, né? Vai ser 2032, vai ser 2030, 29, mas a questão, como você falou, vai ser. É um caminho sem volta, né? A velocidade que está acontecendo talvez vai acelerar bastante. Então, a computação quântica, ela vai chegar, ela já é uma realidade, na verdade, e ela vai, quando que ela vai ser
vai se tornar comercial é que é a pergunta, né? E quando ela chega, ela não chega como tudo, ela chega para muito bem ser utilizada para vários aspectos de processamento que a gente não tem visão do que ela pode ajudar hoje. Então, casos super interessantes de volumetrias enormes ou de descobertas de novas curas, de novas medicinas, de novos processos industriais. A IBM mesmo aqui, a gente já tem alguns casos bastante interessantes de uso ou de ideias que estão sendo formuladas, mas ela traz também um risco, né? Que é o risco da quebra da criptografia atual, né? Os protocolos de criptografia hoje, eles são bastante seguros versus a computação atual, a computação binária. Quando você potencializa esse processamento através de um processamento quântico, você tem um risco de algo que demoraria milhões de anos para ser quebrados em dias, semanas, não sei quando que vai ser isso, mas você tem esse risco. E isso causa uma preocupação. Uma preocupação do quê? De soberania nacional, é algo extremamente importante, isso que a gente vai conversar. Ouvir bastante, vai né? ouvir bastante. A gente estava até conversando de fazer simplesmente um podcast justamente sobre esse assunto. Eu acho que soberania nacional é algo que tem que ser conversado. Uma questão de quebras de informações extremamente confidenciais dentro das empresas, né? É claro, vai quebrar a criptografia do meu cartão de crédito, do teu cartão de crédito. Eu vou lá e mudo. Isso não é importante. Mas que tipo de informação hoje confidencial está resguardado dentro das empresas, dentro dos governos, né? Que pode chegar uma criptografia, quebrar esta criptografia e ter acesso a um novo histórico. Então isso é algo extremamente importante. Além disso, existe um conceito muito grande sendo colocado hoje em dia, que é o Harvest Now, Decrypt Later. Eu falei em inglês porque o conceito ele é americano, mas bastante difundido em toda a comunidade de ciberseguridade, que é o quê? Que é justamente você rouba a informação hoje, faça um ataque, rouba essa quantidade massiva de dados, veja que ela está criptografada, mas o que eu faço? Eu não descarto, eu guardo comigo. Quando chegar a computação quântica, que eu tenho um potencial de uso de quebrar aquela criptografia, eu faço a quebra. Então é um risco que as empresas têm que ter. O que você precisa fazer? De novo, tem que ter um processo, tá? Um framework bem desenhado. A IBM pode ajudar no desenho desse framework, nas soluções associadas a esse framework. Para quê? É o que a gente chama de gerenciamento dos certificados, gerenciamento das chaves de criptografia, dos certificados existentes. Por quê? Porque tudo tem criptografia. Os nossos endpoints têm criptografia no Wi-Fi, na infraestrutura tem criptografia, nas aplicações, né, utilizadas, no dia a dia. Desenvolvidas dentro das empresas, tem um grande volume de criptografia. Como que estão a gerência desses certificados? Como que está? Onde que estão? Quem está responsável que está? Então, de novo, a gente voltou naquele protocolo, sabe aquela pergunta que você fez de processo? A gente voltou naquele processo de eu preciso entender aonde que estão todo o meu histórico criptográfico para entender, centralizar esse histórico, seja das aplicações, seja da infraestrutura, seja dos meus hashes e assim por diante, dos meus bancos de dados. Para quê? Para eu centralizar, analisar todos esses assets, analisar os riscos associados a esses assets e criar uma estratégia de combate. Que estratégia de combate seria? Seria talvez as trocas de protocolos criptográficos hoje existentes para criptografia quântica. Seria, essa aplicação eu não tenho mais o código-fonte, eu não tenho como modificar esses assets criptográficos, eu tenho que criar uma barreira, eu preciso criar um proxy aqui para proteger, fazer o intercâmbio, a intermediação entre a computação normal e a computação quântica, protegendo assim aquela aplicação que é de extremo valor para a empresa. Então vão surgir várias necessidades que a empresa já tem que trabalhar hoje. Por que ela já tem que trabalhar hoje? Quantos milhões de linhas de código existe uma aplicação hoje dentro de uma empresa de médio, pequeno, grande porte? São milhões de linhas.
E códigos muitas vezes que já não... Né? Que às vezes, muitas vezes você tem o histórico, você tem toda a documentação desse código, mas vai surgir, né, dentro de todo esse mundo que a gente está falando novo, vão surgir questões que não tem mais documentação, não tem mais o desenvolvedor, se perdeu o código-fonte. Então, são tomadas de decisões que têm que ser analisadas perante a empresa, tem que ser já históricos e processos que têm que ser iniciados já agora, porque, como você bem falou, você tem que descobrir, você tem que centralizar, você tem que analisar risco, você tem que proteger. Buscar budget também. Buscar budget. Então, existem fatores internos e externos que as empresas vão ter que tomar decisões, né? Em média, as primeiras pesquisas que já surgiram no mercado, pequenas empresas de 5 a 7 anos, médias de 7 a 10 e grandes empresas acima de 11 anos para você justamente estabelecer todo este framework e organizar a sua casa em relação a isso. Acho que você acabou de tirar o sono de mais uma grande parte mais uma grande parte de audiência. Então existe todo um material que eu posso, num outro momento, conversar com vocês, a gente pode compartilhar, mas existe sim essa preocupação, existe essa necessidade que tem que ser colocada na pauta dos CISOs, dos executivos da empresa, que é justamente o que a gente chama de PQC, né? Post-Quantum Computing, que é a criptografia pós-quântica que a gente tem que analisar, descobrir onde é que ela tem, analisar os riscos que pode sofrer, os ataques, as consequências e ter o compliance estruturado para ela. E onde que entra o Quantum Safe? O Quantum Safe ele é justamente esta plataforma da IBM, que a gente chama de Guardian Cryptography Manager, né? Onde ele tem, através de 3 soluções, eu tenho o Quantum Explorer, eu tenho o Quantum Safe e eu tenho o Quantum Remediation, que são 3 soluções da IBM sendo utilizadas em diferentes momentos. Então, os nossos clientes, as empresas, elas começam justamente analisando, né, entendendo onde que estão, né, os assets criptográficos, descobrindo e classificando esses assets nas aplicações desenvolvidas em casa. Né, existe todo um listado de aplicações que a gente atende, né? O Quantum Safe, ou Guardian Cryptography Manager, como é chamado o licenciamento dentro da IBM, ele não só recebe essas informações do Quantum Explorer, mas ele recebe informações também de assets de criptografia de infraestruturas, de hash, de banco de dados. Ele gerencia, né, os certificados criptográficos. Então, ele é um grande centralizador, né, de informações, onde eu tenho, a partir daí, associação de riscos e eu posso, de pessoas, e eu posso, a partir daí, fazer o meu plano de ação, né, de acordo com a criticidade de cada empresa, de começar a arrumar essa casa. Eu vou com esse tipo de criptografia, eu já vou substituir por uma criptografia quântica, aqui eu já vou começar a gerenciar os meus certificados, porque a recomendação hoje é você fazer uma gerência de certificados a cada 47 dias e não mais em relação a anos ou meses. Então, você tem esse modelo de centralização que vai ajudar os clientes e você tem o que a gente chama de Quantum Remediation, que é como eu te falei, vão existir aplicações que você não vai poder substituir a criptografia por uma criptografia quântica. Então, o que você faz? Você simplesmente coloca um proxy aí, uma barreira, para justamente proteger aquela aplicação de qualquer ataque quântico, e você faz assim a barreira entre o mundo binário e quântico. Né? Perfeito. Batarra, o tempo passa muito rápido, eu sabia que a gente ia se empolgar com o tema, mas a gente tem aqui, com certeza, a nossa audiência, diferentes tamanhos de empresa e diferentes níveis também de maturidade quando o assunto é segurança. Então, para a gente fechar esse episódio, e para as pessoas que nos ouvem, né, as lideranças que nos escutam, diferente da vertical, do tamanho da empresa, enfim, qual que seria a tua recomendação em relação ao que a IBM pode ajudar? Existe algum assessment, algum processo consultivo através do ecossistema IBM
e canais aonde é possível mapear, de repente, o momento, riscos, oportunidades de melhoria, como que a gente poderia dar este próximo passo com a nossa audiência? Porque aqui desafios são muitos, né? Há uma força-tarefa muito grande que precisa ser feito, mas a gente sabe que tem a individualidade de cada negócio. Claro. Então, como que a IBM poderia dar esse próximo passo junto com a nossa audiência? Bom, a IBM tem todo esse material, todo esse conteúdo que a gente conversou aqui, está à disposição nas páginas web, na mídia IBM, à disposição. A gente tem uma vasta rede de canais também, ou sócios de negócio, como a gente fala em espanhol, né? À disposição para justamente ajudar os clientes em relação aos aspectos de segurança de dados, identidade, computação pós-quântica, governança de IA e outros assuntos aí, outros materiais e necessidades que os nossos clientes têm em relação à IBM. Eu acho que como que os nossos clientes e como que a audiência tem que começar? É simplesmente através, primeiro, de conhecimento. Né? Eu acho que à disposição, a gente tem aí milhões de acessos e de conteúdo bastante interessantes, né? Seja através da mídia IBM, das páginas da IBM, seja através do YouTube, tem vários também acessos à disposição. Contatos, né? Eu estou no LinkedIn, certeza que todos os representantes IBMs estão também no LinkedIn, a rede de canais, e a IBM pode ajudar justamente entender essa jornada. Né? A gente está bem preparado para ajudar os clientes a entender essa jornada de proteção de dados, de governança de IA, né? De governança de dados, do risco, da governança, do compliance e da segurança em diferentes aspectos, sejam aspectos de dados, de inteligência artificial e de quantum safe. Maravilha. Catarra, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Por essa aula que Imagina você nos deu aqui. Sem dúvida alguma, essa preocupação ela precisa estar na agenda das principais lideranças, porque como há oportunidade, toda oportunidade vem com algum risco invisível, e esse risco pode comprometer ou até gerar uma certa frustração por ter sido, de repente, colocado de lado um tema de segurança desde o início do desenvolvimento de uma estratégia, seja uma estratégia de inteligência artificial ou de uma estratégia de automação com agentes autônomos. Queria agradecer novamente aqui em nome de todo, né, o time Leading AI pelo teu espaço, pela tua agenda. Sem dúvida, a gente consegue contribuir muito, principalmente para pensar na continuidade dos negócios. Exatamente. Então, a gente vai ficando por aqui. Mas queria agradecer a tua audiência, queria agradecer a você que nos acompanha em todos os nossos episódios, nos nossos webinars, nas nossas cápsulas de conteúdo. Eu acho que ficou muito claro aqui que a IBM, mais do que nunca, está preparada para ajudar em diferentes camadas de segurança, mas sem negligenciar aspectos importantes da estratégia, da realidade, da maturidade de cada empresa, respeitando também o legado, as soluções que já estão instaladas, mas principalmente com uma estratégia de segurança sem engessar um processo de transformação e inovação. Né? Muito pelo contrário, protegendo a inovação e a transformação. Muito obrigado novamente. Eu que agradeço. E até uma próxima conversa, que com certeza a gente vai ter que agendar. Com certeza. Um prazer. Muito obrigado. Obrigadão. Até mais.